começando mais um História de Patinhas. Hoje um episódio super especial com o Dr. Guilherme Cugini, e ele é médico veterinário e oftalmologista. Veio aqui para dar dicas, falar um pouco do dia a dia e orientar vocês por precauções relacionadas ao olhinho, enfim, a oftalmologia no modo geral dos nossos pets. Eu tô aqui com a minha irmã Vete, Patrícia Rodrigues. Oi, estamos aqui de volta. Como prometemos, o Gui ia voltar, né? Ele já veio aqui contar a história de vida dele, dos pets, de como ele decidiu ser veterinário. E aí ele foi muito importante quando ele falou por que ele decidiu ser oftalmologista, né? Então isso veio de uma história muito bonita do primeiro episódio, e agora ele prometeu e ele veio para falar só sobre o oftalmo, que é o que a gente atende bastante na clínica veterinária, né? É isso aí, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. A gente tem várias perguntas. Obrigada, Gui. Gui, então, por que eu falei que era tão importante a gente continuar nessa parte de falar sobre oftalmo, né? Primeiro que, quando a gente fala em olho, vamos falar assim, que nós estamos falando para os nossos tutores, né? Uhum. Sempre surge aquele pânico, certo? Eu costumo dizer, para recepcionista, quando vai agendar um paciente, não sei se você faz da mesma forma, acho que agora você atende mais oftalmo do que o restante, que oftalmologia, dependendo, ela é urgência, ela é emergência. Então não dá para, não tem como encaixar, ou a gente só tem para aqui 2, 3 dias. Eu falo para eles bem simples, gente, é olho. Então assim, dependendo do que estiver acontecendo, 24 horas é muito tempo para atender. Às vezes 2, 3 horas é muito tempo. Então falou que o meu animalzinho está tendo algum probleminha no olho, o olho está vermelho, está coçando, sempre tem que dar um jeito de encaixar. E eu queria começar com essa pergunta, como que é a sua rotina e como você encara isso realmente? Nas patologias oftálmicas, elas realmente estão num caráter de urgência e emergência muitas vezes? Estão sim. Foi bom ouvir isso de você, porque eu faço a mesma coisa exatamente. Muitos tutores eu deixo até o meu celular particular, sabe? Pacientes que têm já um histórico, né? E aviso as meninas da recepção, todo mundo está orientado a imediatamente tentar encaixar e pedir para o tutor vir com o paciente assim que descobriu ou percebeu qualquer problema, porque é o que você falou, dependendo do caso, se a gente pega no começo, resolve, né? Tem hoje muito paciente braquicefálico, paciente de focinho curto, né? Muitas raças hoje são predispostas a acontecer acidentes, né? A protusão ocular, quando o globo ocular sai da órbita, às vezes num pet shop tomando banho, vai fazer o lacinho, puxa um pouquinho mais a pele e o olho sai. E se estica o nervo óptico, porque quando o olho sai, ele não volta imediatamente, ele fica esticando o nervo. Dependendo do quanto demorar, pode lesionar de uma forma irreversível, né? É mais comum chegar os pacientes, logo que aconteceu algo, já foi procurar o veterinário, o que é mais comum? Ou às vezes postergar e quando chegar já devia ter levado antes? É mais comum as pessoas virem imediatamente mesmo. Eles entendem a importância. Porque o olho acaba que gera uma aflição, né? As pessoas têm um pouco de aflição. Eu vejo pelos meus estagiários que às vezes vão assistir cirurgia comigo, assistir as minhas cirurgias e tal. Tem um estagiário novo que chegou, ele fala, eu sempre pergunto, né? Falo assim, que hora você vai querer seguir na veterinária? Dermatologia, sei lá. Você não gosta de oftalmologia? Não, oftalmologia me dá aflição. Muita gente, olho me dá aflição. Às vezes entre uma cirurgia e outra, tá acabando a minha e chega a próxima, um ortopedista. Nossa, olho me dá aflição. Então, eu acho que devido a isso, os tutores acabam sendo, priorizam, né? Mais que qualquer outra, se vai mancando, às vezes espera um dia, um vômito, mas um olho vermelho ou com o olho mais fechado, eles procuram rápido, sim. Tati fez uma especialização, né, em oftalmologia? Sim, e eu acho a mesma coisa que o Gui. Eu acho muito engraçado isso, porque uma lesão de pele, né, qualquer outra coisa, às vezes a gente tenta tratar em casa.
Mas a parte de oftalmo, eu acho importante também, o tutor, eu acho que ele compara muito com o olho dele, né? E assim, pensa que realmente o olho dói. Eu até comento com eles direto. Imagina quando cai um cisquinho no nosso olho, né? E eles falam, nossa, doutora, deve estar doendo muito. Porque assim, a gente sabe que cai uma maquiagem, cai um cisco. A gente mesmo tem vontade de colocar a mão, eu mesmo passo o dedo e a gente não pode. Você imagina o cachorrinho, o que ele vai fazer? Ele já vai tacar a patinha e pode piorar. E foi por isso também que, além das minhas especializações em termos de cirurgia e atendimento clínico, eu quis muito voltar para a oftalmologia. Uma que eu amo atender, oftalmo, né? E outra que não é uma área que os veterinários gostam tanto de atender. E realmente eu percebo a mesma coisa que o Gui. Eu tenho um anestesista, o Carlos. Beijo, Carlos. Ele fala, ai, lá vai você mexer nesse olho. Meu, eu começo a operar e ele já fica assim. Então, assim, é engraçado porque realmente é delicado, né? É muito delicado. É uma área totalmente diferente, né? Então, assim, dificilmente um clínico geral, um cirurgião geral, ele tem vontade ou quer arriscar fazer qualquer coisa em oftalmologia, né? Não parece uma especialização que não entra qualquer tipo de especialização veterinária para arriscar, talvez, fazer alguma coisa, né? Foi muito pouco abordada essa matéria, né? Então a gente não tem também muita base na faculdade. Então quem segue é porque quis mesmo, porque gosta. Tem que gostar, tem que... E assim, sendo bem suspeito, né? É a melhor que... Assim, eu amo, né? Amo de paixão, né? Amo, assim, é muito bonito. É lindo demais, gente. O olho é incrível, incrível. É um órgão que transforma luz em imagem, né? Enfim, é muito gratificante, né? Tem uma satisfação muito grande trabalhar com oftalmologia. E o que o Gui falou é verdade. Realmente, na faculdade, era uma matéria difícil, sabe? Pouco abordada e difícil. Você falava, meu Deus, eu não vou conseguir decorar tudo. Olha como o olho é complexo, parece tão simples. Está do lado do Gui aí pra gente ver o olho. Você olha assim e fala, é simples. É uma matéria que realmente afasta um pouco os estudantes, perde um pouco a vontade de querer especializar em oftalmologia. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente percebe que o tutor, ele entende a importância da oftalmo e ele quer cuidar de qualquer forma e evitar as doenças predispostas. Então está sendo até mais fácil para a gente lidar. Antigamente era muito assim, qualquer coisa a gente faz uma enucleação, que é retirada de um globo ocular, e o cachorrinho ficava com o olhinho fechado, sem o olhinho, não é, Gui? Sim. Essas coisas vão mudando agora, né? E aí o Gui, eu acho que tem mais agora na rotina dele, o quanto que mudou Mudou muito. A conscientização, como você disse, aumentou muito, né? Hoje a veterinária tem as especialidades muito mais definidas e está ajudando a diagnosticar melhor problemas que antigamente a solução vai lá, tira o olho. E hoje a última coisa, né, depois de tentativas e tentativas, quando a gente vê que não dá mesmo, que é feita a proposta, só como última alternativa. Muitas raças entram em moda, né? Então, assim, teve a fase aí do Pug, né? Do Shih Tzu, do Lhasa, pacientes de focinho curto. E aí houve um boom enorme de problemas oculares e as suas devidas patologias, afecções. Então eu pego muito caso, e aí entra um pouco em conflito que a gente estava falando no começo, de tenta encaixar, porque assim, agenda lotada, semana inteira, lotada. Mas o cachorrinho ligou aqui e tá assim, vem, a gente encaixa, não pode bobear. Quais são os principais, o que vem mais para você em termos de problemas oculares? Problemas comuns, sem ser emergência, vem muito olho seco, né, que é o famoso problema da lágrima desequilibrada ou uma má produção de lágrima, né? Tanto qualitativamente falando e quantitativamente falando, a lágrima não é produzida. E catarata, eu vejo muita catarata porque eu faço a cirurgia e
e faço pelo plano também, né, de saúde. Então eu sou muito procurado por causa da cirurgia de catarata, que aí entra uma polêmica, não sei, até queria aproveitar Pra para gente debater. Hoje estão vendo muito mais pacientes diabéticos. E a diabetes gera uma catarata muito rápida no paciente. Então o paciente ficou diabético em 30 dias, ele está com uma catarata hipermadura a ponto de não parar de enxergar, né? A polêmica que eu tava querendo, é até gostoso falar disso. Não sei se você concorda, mas a alimentação dos pets mudaram, né? Quando eu era criança, era comida que dava. Aliás, o resto da comida, né? Era tudo diferente. Hoje, existem milhões de fabricantes aí de ração, mas não sei, em algum momento eu acho que isso está mudando o metabolismo deles, e aí tá vindo muita alergia, né? Que influencia demais a nossa área, né? E consequentemente a parte hormonal, e acaba que, né, hiperadreno, né, doenças relacionadas aí que afetam demais a parte ocular. Isso não sei se é a sua rotina é assim. É um assunto polêmico mesmo, né? A gente já falou várias vezes aqui com alguns veterinários sobre isso, né? Alimentação caseira ou ração, né? O que esse monte de ração, né? E pode estar atrapalhando ou piorando alguma patologia. Na verdade, sempre que todos os meus entrevistados, acho que estão meio como eu, assim. Apesar de que eu vou entrevistar uma nutricionista na próxima vez. Mas, assim, a gente não tem uma certeza estatística, né? A gente, de acordo com a nossa... nosso atendimento, com a nossa rotina, a gente começa a sentir que isso ou aquilo pode estar acontecendo, né? Eu acho que não tem uma clareza estatística do aumento, por exemplo, do número de diabetes, porque por causa da alimentação ser só ração, ao ponto de ter vários trabalhos, de a gente poder classificar isso como um problema. Sim. Mas a gente sente, né? A gente vai sentindo na nossa rotina algumas coisas. Eu acho que pele está mais forte nisso. Também. Tanto é que eu raramente eu tiro o animal da ração para uma alimentação caseira, uma alimentação natural, mesmo que com nutricionista, pelo trabalho para o tutor, se ele sabe que ele está disposto a seguir essa rotina, para a gente depois não voltar para a ração. Então, eu realmente passo tudo, e muitas vezes a gente acaba ficando com a ração a princípio, mas nos problemas de pele eu percebo um pouquinho mais. No atendimento oftálmico, eu não sei, eu ainda acho que as diabetes, elas estão muito raça específicas ainda, né? Porque não tem como a gente analisar muito com alimentação, com ração. Tanto é que você vê raças que podem comer o que for e não vão ter diabetes ou não vão ter catarata. Então, eu ainda acho que tem muita coisa para a gente aprofundar, estudar sobre alimentação. Sim. Agora, olha, até lembrei agora. Peguei essa semana catarata juvenil, um filhote, né? Você vê, como eu trabalho com muitos filhotes, né? Então, assim, eu atendo muitos filhotes, trabalho para criadores de filhotes também, enfim. Eu percebo que tem aumentado o número de cataratas juvenis em filhotes. E, ao mesmo tempo, quando a gente opera, a gente até consegue voltar. Geralmente não tem patologia em retina, né? Sim. Você consegue tirar o cristalino e ficar bem na catarata juvenil. Então, isso eu percebi. Mas do restante, o que eu te pergunto? Você percebeu que está tendo mais cataratas fora a diabetes nos animais? E que raças você observa mais na sua rotina? Então, tá tendo fora diabetes, pacientes com 10 anos, assim, já começa a ficar com uma catarata bem... já apresenta dificuldade, né? Começa a esbarrar em objetos, não desce escada. Raças. O Schnauzer, né? É o top dos pacientes que eu vejo, o Shih Tzu. Mas, curiosamente, teve bastante labrador, muito labrador que eu fiz, e até Rottweiler, vários Rottweiler. Mas, assim, os campeões são as raças que têm mais predisposição mesmo da diabetes ou doença endócrino, né? Que não é só o diabetes que causa, né? Fiz de gato já também, catarata de gato. Uma gatinha de Campinas, a paciente veio lá de Campinas para fazer aqui, já não subia, não pulava mais no lugar nos móveis, não descia, não subia nada. Hoje tá
Chama Scarlett, a gatinha. Como que é a proporção? Assim, sei lá, 90% cachorros e gatos mais idosos, e aí essas exceções de filhotes, assim, meio da vida, sei lá, 5 anos, 6 anos, é mais difícil de fato ter algum caso de catarata? A proporção é mais ou menos essa mesmo. 80%, 90% são as cataratas senis, né, que a gente fala. Só para avisar, só para explicar, né, a catarata é quando o cristalino, essa lente natural do olho, ela fica menos transparente, né? Então a luz ela vem aqui pela córnea, ela tem que chegar na fóvea, né, para formar a imagem. Quando essa lente ela não deixa a luz passar, é aí que começa a ficar difícil do paciente, começa a apresentar dificuldade, né? Só para explicar. E é mais fácil, é fácil identificar a catarata, né, para o tutor? Porque o olho vai ficando mais leitoso, Isso. porque quais são os indícios? As primeiras declarações que os tutores fazem, eles falam assim, olha, eu notei o olho do meu cachorrinho um pouquinho mais branco, parece ter uma pelinha dentro do olho. Isso é o que eles falam às vezes. Ou então eles falam, eu estava na casa da minha prima e minha prima viu que ele está com o olho mais esbranquiçado. O sinal mais característico é esse. Só que assim, muitos não percebem. Muitos também não percebem, né? Uhum. Não sei se com você é assim também. Ainda mais se o cachorrinho não sair de casa. Tem paciente que fica o dia inteiro dentro de apartamento. E assim, uma coisa que dificulta também o próprio tutor descobrir, a visão para o pet, ela não é o principal sentido. O sentido olfato é o principal. E o paciente que tem catarata, quando ele está já bem à vontade, conhece muito bem o ambiente, ele se adapta. Mesmo que ele estiver enxergando menos, ele não tromba, ele pula. Conhece, né, o ambiente. Ele meio que mapeia o ambiente pelo olfato, pela audição. E então fica muito difícil de detectar, né? Aí tem tutor que eu estava aqui na minha casa, nunca percebi. Viajei com meu pet, fui na casa da minha mãe, não sei aonde, mas em outra cidade, e lá que eu vi que ele estava batendo em tudo. Foi perceber, ou ele não enxergou a piscina e ele conhecia a piscina. Foi nunca perceber caía. quando saiu do ambiente. Né? Então isso é uma dica que fica aqui, eu acho que é legal, é importante os tutores tirarem às vezes o pet do ambiente que ele está acostumado para fazer um teste, né? Fazer um teste com ele para não, às vezes, não passar desapercebido, né? Uma doença tão ingrata, eu acho, a catarata. E ela tem um período, é isso? Se você chegar até tratar até um certo ponto, você consegue recuperar 100%, tantos por cento? É isso? Como que é esse limite? O prognóstico realmente começa a ficar mais difícil. O cristalino, ele começa a ficar, essa lente, ele começa a ficar muito pesado, ele fica maior, ele fica intumescente, ele começa a ter um certo movimento. O cristalino também é chamado de faco, lente. E aí começam a ter doenças induzidas pela lente, como oveite faco-induzida, por exemplo. Porque o movimento do cristalino, por estar numa catarata já hipermadura, pode bater nas outras estruturas e inflamando a úvea e causando outros problemas. Ou seja, quanto antes melhor, mais fácil. O processo da cirurgia, você tem que quebrar esse cristalino e aspirar. A grosso modo é isso, né? Se ela está muito opacificada, muito branca, ela fica muito dura. E as estruturas em torno dela, que segura a cápsula, já estão começando a ceder. Então a cirurgia fica muito mais difícil. O prognóstico pode gerar doenças pós-operatórias, né? Agora, a grande maioria que, graças a Deus, que vai lá, volta já, sai do centro cirúrgico enxergando. E é emocionante demais. Olha, eu tenho vontade de chorar, de ver a alegria, o tutor chorando, de felicidade, todo mundo chorando na recepção. É muito gostoso. Nossa Senhora,
pacientes que estavam ceguinhos, assim, sem ver nada, sai do pós-operatório meio ainda dormindo, né? Uhum. Mas você vê reflexo de ameaça, você vê reflexo e começa a andar na recepção lá. Já Imagina, desviando de sem tudo. trombar, sem fazer as coisas, é muito lindo. É muito gostoso demais. Quando a gente pega no começo, melhor, né? Bem melhor, é mais fácil, a cirurgia vai mais rápido, você entrega menos energia. O aparelho ele entra e ele tem um ultrassom. É feita uma incisão na córnea, pinga um colírio que a pupila dilata bem, faz uma abertura numa cápsula que o cristalino fica dentro, começa a entregar energia aqui dentro. Se você não precisar tanta energia, nem tanto vácuo, nem tanta irrigação, porque isso aqui é uma câmara. Então, à medida que você irriga, você tem que aspirar exatamente na mesma proporção. Porque o olho, se você irriga muito, ele vai encher e ficar muito esticado. E se você aspira muito e irriga pouco, vai colabar. Então, isso gera um fluxo, um turbilhonamento aqui dentro, que vai desgastando células da córnea, do endotélio, né? Nos humanos, para você ter uma noção, um paciente, antes de se submeter a uma cirurgia de catarata, ele tem que fazer um exame chamado biomicroscopia para contar quantas células endoteliais ele tem. E se ele tiver menos de 2.000 células, ele está contraindicado a fazer a cirurgia. Na veterinária, a gente ainda engatinha um pouco. E muitos exames que existem na medicina humana nem têm aparelhos ainda adaptados para veterinários. Então, nós não fazemos. Então, quanto menos você entregar de energia, de turbilhonamento, para perder menos células endoteliais, para não machucar a córnea, né? Melhor. Então, foi o que você perguntou, é fundamental. Se o tutor, né? E aí eu deixo aqui um pedido, né? Se o tutor começar a prestar mais atenção, fazer consultas periódicas, né? Isso eu falo para todos. Eu tenho uma clínica e acabo atendendo como clínico também. Então, o paciente entra para uma vacina que seja. Olha, é sempre importante fazer uma consulta a cada 6 meses, a cada 3 meses. Periodicidade para diagnosticar antes, porque se eu entregar menos energia, o sucesso é bem melhor. O Ketri, e o que o Gui falou, a gente conversa muito também isso, porque se você for pensar, quando ele mostra ali o cristalino, antes dele tem a córnea, que é o nosso transparente, onde a gente coloca a nossa lente de contato, por exemplo, né? Então, assim, quanto menos essa energia que ele coloca lá, menos danos ele causa nessa córnea, nessa transparência, você consegue passar por ela para chegar no fundo do olho. Porque você viu, você passa pela córnea, aí você passa pela pupila, né, que é a nossa bolinha, tudo, passa pelo cristalino e vai pro fundo do olho. Então, quando você vai tirar o cristalino, você quer o mínimo possível causar danos na córnea. Por isso que ele falou que para humano faz um exame na última camada da córnea, que é o endotélio. Então, até isso é importante porque muitas vezes eu percebo o tutor ainda assim. Ah, mas a catarata tá pequena. Ah, mas ainda tá enxergando. Antigamente, eu até deixava. Eu falava, não, vamos esperar, vamos aguardar, né? Daqui a pouco, daqui 1 ano, 2, ou tem catarata só num olho e não tem no outro. Eu mudei de pensamento já faz alguns anos, justamente por causa disso. Quanto mais a gente espera, depois é pior. E outra coisa, quando vem, muitas vezes, quando realmente o cristalino já está muito, né, tá cheio, a cirurgia é mais difícil e dá outros danos, né? Tem até cachorro muito idoso que ultimamente, eu não sei o Gui, mas eu estou indicando fazer a faco para evitar a luxação de cristalino anterior ou posterior, o glaucoma, que são coisas que depois a gente não tem como operar. Então, hoje em dia, não é assim, nossa, dificilmente a gente vai fazer uma cirurgia de catarata num cachorro. Teoricamente, era para ser rotina como em humano. Você enxerga assim também? Gui? Exatamente. Que bom escutar. Nossa, como é gostoso. Só falar da córnea, né? Tem raças que têm uma predisposição para ter determinadas doenças. Por exemplo, o pug. O pug ele tem uma prega nasal, tem esse cantinho do olho mais fechado, a carúncula, e ele tem uma doença que ganhou o sobrenome dele, chama ceratite pigmentar do pug. Ou seja, o olhinho, a córnea que a doutora estava falando, começa a ficar
pigmentada, manchada. Então, você vê, se o paciente começa a ter uma córnea manchada, como que ele vai poder fazer uma cirurgia de catarata se eu tenho que pôr um bisturi nessa córnea, né? E fora a questão que pode desencadear uma descompensação dessa córnea, por causa ela já tem uma mancha de tanto atrito, tanta agressão que ela foi sofrendo. Eu pego e ponho um bisturi, uma agressão enorme, vai acabar de... E também na hora da cirurgia, a visualização do olho para fazer a cirurgia, que eu tenho aqui a córnea, mas eu tenho que trabalhar num outro plano interno, né? Eu também não consigo enxergar também, ela também dificulta a visualização interna. Então também inviabiliza a cirurgia por esse motivo. O que a gente está querendo dizer, eu e a doutora, é o quanto é importante cuidar da córnea, né? E no braquicefálico principalmente, né? Que tem uma superfície ocular maior, tem uma tendência maior a trocar mais calor com o ambiente, um olho que resseca mais rápido, evapora a lágrima muito cedo, né? E acaba tendo traz outros problemas que depois inviabiliza a cirurgia de catarata. E é fato, eu falo na consulta, porque muitos tutores chegam assim, olha, chega um cachorro 14 anos, catarata branca que... queria saber se meu cachorro vai voltar a enxergar. Eles estão muito preocupados com a questão se vai enxergar ou se não vai enxergar. Dá para saber pelos exames. Mas aí o que eu costumo dizer, como a doutora falou? A catarata, a primeira intenção dela é salvar o paciente de não ter doenças que a catarata pode gerar, como a luxação de cristalino, que a doutora falou, o glaucoma, entre outras, né? Então, se vai enxergar ou não vai enxergar, tem que fazer a cirurgia de catarata e quanto antes melhor. Óbvio que a gente vai orientar o tutor, olha, nesse caso especificamente, a catarata já está tão avançada que já houve uma movimentação, descolou a retina, blá blá blá, não tem chance de enxergar. Porém, é importante fazer a cirurgia por causa disso. Entendeu? Já soltou. E aí você pensa, por enquanto não está doendo, entre aspas, né? Porque assim, tem 14 anos, a gente quer que viva 18, nossa, 20, se Deus quiser, mas tudo bem. Viva 15, 16. Lógico que seria muito bom que a gente conseguisse. Mas mesmo assim, ela é contraditória. É como se você deixasse tipo um corpo estranho, que medo, isso aí pode ser um câncer, ou pode dar algum problema mais pra frente, pode crescer tanto ao ponto de eu não conseguir tirar. Ai, mas doutora, já que ele não vai enxergar, eu vou submeter ele a uma anestesia, ele pode falecer nessa anestesia. Olha, nós vamos fazer os exames pré-operatórios. As anestesias hoje já estão bem avançadas na medicina veterinária. O anestesista vai liberar pra gente ou não, junto com os exames, né, de sangue, com o cardio. Se o risco for um risco que sempre existe em animal idoso, mas for um risco que é aceitável, a gente vai fazer. Porque se esse cristalino luxar, o animal vai estar com dor, perdendo muitas vezes o globo ocular, tendo que nuclear, e a cirurgia vai ter que ser de emergência. Sim. Liberado ou não os exames. Então você entende como é importante ouvir o veterinário e ouvir o oftalmologista, que muitas vezes pensa, tá querendo operar essa catarata, mas o cachorro nem vai enxergar. Não é querendo operar, é que nós estamos pensando no que pode acontecer se a gente não operar a catarata. E chega, viu? Chega em números. Já com o ifema, que é o cristalino solta, bate na retina, que é extremamente vascularizada, e sai, acaba tendo um sangramento, uma hemorragia aqui, aparecendo pela córnea. Você vê pela córnea. Você vê pelo olho aqui de fora, um olho cheio de sangue, né? E como ela falou, o cristalino chacoalhando, dependendo do movimento que você faz, ele bate e vai machucando, vai doendo. Então, assim, para que esperar isso, né? Vamos já tentar fazer antes, não correr esse risco, né? Facoemulsificação, que é a cirurgia de catarata, é uma técnica. E por exemplo, quando o cristalino vem para frente, que teve essa luxação anterior, que aí você tem que fazer uma incisão um pouco maior e tentar tirar ele inteiro, tá? Ele sai sem emulsificá-lo, sem quebrá-lo. Seja por pacientes já com essa luxação, que, como ela falou, às vezes é uma emergência, você vai ter que fazer rápido. Seja no processo da técnica que é a mais difundida,
Não importa, o importante é fazer. Eu vejo assim, eu enxergo assim. Eu acho que no final, lógico, o tempo passa muito rápido, mas acho que a gente conseguiu bastante abordar de catarata e tem ainda muito mais coisas para falar. Mas eu acho que ficou uma dica bem legal para os nossos tutores. Primeiro que a catarata existe nos pets, né? Cães e gatos, enfim, outras espécies, tanto quanto no humano. Ela é uma cirurgia que, teoricamente, a cirurgia do humano acaba sendo mais rápida, um cristalino muito mais fácil de tirar, com ultrassom, enfim. Mas hoje em dia, a gente faz tranquilamente uma cirurgia para retirada de catarata. Ela pode ser no início ou no final. O que importa é a gente pensar em operar. Né? Não é mais aquela época de que o cachorrinho, ele ficou ceguinho, tadinho, por causa de catarata. Hoje não, hoje a gente consegue fazer e evitar outros problemas. Muitos chegam para mim e falam assim, mas pode operar? Catarata tem solução? Meu cachorro pode voltar a enxergar? Vários. Às vezes não vão porque não sabem. Não sabiam. Acaba virando um mito. Uma família passa para outra, né? Não adianta, tá com catarata, né? Existe, que nem o Gui falou, tem os exames pra gente poder dar praticamente uma certeza ou não pro tutor, se tirando o cristalino vai enxergar ou não. São exames de fundo de olho, tal, eletroretinógrafos, enfim. Vão ser feitos os exames. Mas não necessariamente é a única causa para se operar, se vai enxergar ou não. E outra coisa, tem que levar para o veterinário realmente para a gente ver essas possibilidades. Lógico que existem outras patologias que possam impedir. De repente, já está com uma uveíte generalizada, secundária catarata, ou tem uma doença mais importante. Tudo isso é o veterinário que tem que ver. Mas, de um modo geral, qualquer animal pode ter catarata. Algumas raças podem ter mais ou menos, né, Gui? Sim. De qualquer forma, hoje em dia... inclusive, eu ia te perguntar uma coisa. Você sempre coloca lente quando você faz a faco? Sempre. Sempre, né? Sempre. Isso que eu tenho visto. A lente intraocular, explicando rapidamente, no humano, mais uma vez, existe um exame que é feito, chama biometria. Isso é uma máquina que que afere o tamanho axial do olho, o índice de refração da córnea, tem 1000 fórmulas matemáticas. E gera um valor que vai ser o tanto de dioptrias, a curvatura desse cristalino, que é o grau, nada mais é do que quantos graus tem aquela curva. Nos PETs, não existe o biômetro, porque do Pinscher ao São Bernardo, a máquina não conseguiria aferir. São tamanhos axiais diferentes, são tudo diferente. Então, as fórmulas matemáticas não dariam certo. Ou seja, não é feita a biometria. Chegaram a um consenso eles pegaram a média de curvatura de vários tamanhos e várias raças e chegaram a um consenso de um grau fixo. Chegaram a um grau de 41 dioptrias. Então, todos vão receber a mesma dioptria. Porém, não necessariamente é a correta daquele paciente. Mas é muito melhor ficar com a lente, enxerga bem melhor com a lente intraocular do que sem. Enxerga também, antigamente era feito sem lente, até tinha riscos menores de corpo estranho, rejeição, mas hoje eu ponho em todos. O que eu vejo é que os oftalmos estão colocando em todos mesmo. A lente intraocular, ela ajuda bastante na profundidade, né? O paciente enxerga mais para longe, joga uma bolinha e agora ele encontra, né? Assim, a gente acaba falando bastante dessa afecção em si, né? Mas existem milhões de outros casos, principalmente de córnea, né? Que resumindo, né? Parece praxe falar isso, mas procure o veterinário oftalmologista. É sempre importante prevenir uma afecção que depois pode ser que não tenha solução. E quando você falou da ceratite pigmentar, muitas vezes você não consegue ver que o seu animalzinho tem uma pálpebra mais dobradinha, que isso está relando na córnea. Você sabe que os tutores se assustam muito, às vezes vão para vacina com pug, com bulldog, com shih tzu, e a hora que eu faço a vacina e apago a luz, eu chamo eles para poder ver com a lanterna. Eles tomam um susto, um choque, porque a olho nu você não consegue ver a córnea ficando enegrecida de algumas raças. E aí ele coloca a luz e fala, meu
Deus, o que é isso preto na minha córnea? E aí eu vou explicar que é o atrito constante da pálpebra, que é uma cirurgia de plástica de pálpebra que você tem que fazer. Então, tá vendo a importância de realmente levar para o veterinário. E assim, não é, eu digo muitas vezes que não foi culpa do tutor, porque Sim. ele não enxergou, ele nem percebeu isso. Porque você não tem secreção, não tá com o olho fechado, você acaba achando que tá normal. De repente, na hora que você vai pro exame, você fala, o que é isso? Eles chegam a perguntar, mas isso deixa cego? Deixa cego. Isso vai evoluindo, chega uma hora que tampa completamente, né? Já peguei vários casos e manchou. Existem hoje algumas tecnologias, tem alguns estudos clínicos para alguns tratamentos, mas na grande maioria manchou. Não seria bom poder fazer o transplante de córnea, né? Mas a gente ainda não tem banco de olhos para. Mas chegaremos lá, né? Se Deus quiser. E você atende mais gato, cachorro? É mais comum em cachorro? Tem essa proporção também? Você sabe que essa semana foi fornecedor de um produto para coluna, né? De remédio para coluna de gato, né? E aí ela falou, mas você não atende muito gato, não sei o quê? A proporção realmente é desigual, né? Muito mais cachorro, assim, é coisa de 70% de cachorro e 30% de gatinho. Às vezes aparecem outras espécies lá, coelho, tudo, porque meu sócio, ele é especialista. Ele atende silvestres? Ele atende silvestres. Então, já foi furão lá com catarata. Ai, que delícia. Sério? Até peixe já. Olha, tá vendo? Que interessante. Mas aí faz a cirurgia no peixe, não? Então, se o tutor tem esse tutor especificamente quer fazer, estamos vendo aí muda muito, né? Que imagina o microscópio cirúrgico, anestesista. Então a gente tá tentando achar os profissionais para poder fazer para ele, né? Eu tava contando para elas em algum episódio, não sei se eu te contei, que a gente operou um tigre em Jabuticabal, lá na Unesp. Ele era um filhote de tigre, né? Eles tiveram um problema nutricional quando separou dos pais. E teve uma hipovitaminose A importante, ficou com catarata bilateral. Mas em um segundo, paf! Ficou bem maduro, ele já começou eu já levei ele... Na época eu tava fazendo um doutorado lá em Jabuticabal. E nós levamos ele pra lá. Então foi um sucesso, né? Porque ele foi até lá, a gente operou, ele perfeito, porque ele fez todos os exames, estava enxergando super bem, só que cristalino acabou. A gente não colocou lente nele, né? E já faz um tempo também isso. E ele voltou a enxergar e até hoje ele tá vivo. Então é cada coisa, né? E assim, foi um motivo na Unesp de, olha, um tigre com catarata e, igualzinho, sucesso, igual gato. Eu tenho uma estagiária que ganhou um cavalo. Na verdade, foi encontrado na rua, tem uma história que uma amiga encontrou e deu para a mãe dessa estagiária. E aí como ela fazia estágio comigo, ela falou, Guilherme, me ajuda, eu acho que ele não tá enxergando de um olho. Falei, vamos lá ver. E aí a gente foi tem uma ONG que fica os cavalos, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Enfim, sempre tem um monte de cachorro, de cavalo. Abandonado. E aí vai ficando nesse lugar. E aí eu fui lá ver e no fim acabei fazendo consulta por todos os cavalos que estavam lá. Nossa, isso é demais, cara, eu não aguento você. Porque a dona do lugar, ela é veterinária também, né? Só que de grande porte. E aí ela falou, aproveita que você está aqui, dá uma olhadinha aqui nessa córnea, dá uma olhadinha nessa... Bom, enfim, o cavalo chama Canela, o da Vitória, né, da estagiária. E aí eu fiz a catarata nele também. Ai, que show. A gente fez na Metodista, lá no centro cirúrgico de grande porte. Nossa, foi muito gratificante também. Também não pôs lente porque é aquela história, né? O olho, o saco capsular, né, o cristalino, são 20 milímetros do cavalo. E a lente, a maior que tem é 14 milímetros de alça a alça, daqui até aqui. Então não tem lente 19, 20, né? Aí não pôs. Mas ficou bem, tá super bem também. Mas foi muito, muito gostoso também. Imagina no seu caso lá também. A gente é meio viaja no veterinário. A gente fica todo emocionado. Quando você operar o
o peixinho, você tem que voltar pra gente Vou. pra contar. Não, e nós vamos combinar, Gui. Nós precisamos fazer mais episódios de oftalmo, porque tem muita coisa. Tem muito assunto. Vamos trazer imagem. Meus tutores têm muita dúvida sobre oftalmo. E a gente pode ficar debatendo aqui. Eu trago sempre uma das minhas irmãs, porque é bom ter uma pessoa de fora. Sim, Porque eles que trazem as dúvidas dos tutores são elas que me Não, salvam. e se deixar, a gente fica falando É, assim, Coisas parar. técnicas Não, também e que a aí gente não entende. E como eu quero falar simples para os tutores, ela tá naquilo, se ela tá Sim. entendendo, eu acredito que eles estão entendendo também. Eu tenho uma pergunta. Tirar o olho, é tirar o olho literalmente? Sim. E como que funciona a cirurgia, assim, só para... Você faz uma abertura nas pálpebras, nos cantinhos aqui, para ficar retira a pálpebra superior, a pálpebra inferior, porque tem glândulas lacrimais nessas pálpebras. Inclusive a que produz a parte mais lipídica, que fica na pontinha das pálpebras, e a glândula que faz a parte mais aquosa, que fica mais tarsal, mais pro canto. Tira essas pálpebras, depois tira a terceira pálpebra. Os PETs, eles têm 3 pálpebras, considerado, né, uma membrana. O nome real é membrana nictante. Nessa membrana, que é considerada como uma terceira pálpebra, tem outra glândula que produz lágrima, que é o famoso olhinho de cereja, que às vezes sai. Tira essa pálpebra também, divulsiona todo o entorno, né, da órbita, deixa o olho solto, faz uma ligadura no nervo óptico com fio e corta, né, tira fora, né, secciona e depois sutura. O olho sai inteiro. Aí, O olho sai inteiro. fecha depois, né? Fecha. Fecha, geralmente fica fundo, né? Se a gente não colocar algum implante, alguma coisa assim, fica um pouquinho mais fundo, mas ele fica com o olho fechado. Então, eu até acho, bom, eu já deixo para enucleação em último do caso mesmo. Teoricamente, eu acabo fazendo mais só em neoplasias, tudo. Porque eu ainda acredito que para um animal ficar com o olho totalmente fechado, apesar que depois a musculatura vai atrofiando, tudo, mas com certeza deve ser estranho, né? Nossa, então, assim, deve. eu prezo muito por isso, para não chegar na enucleação. E Gui, até para acabar encerrar por enquanto, esse comecinho que a gente falou do catarata, porque tem muito para falar, só para os tutorzinhos, eu não sei se você tem a mesma opinião que a minha, acredito que sim, não existe tratamento clínico para catarata. Apesar de que a gente tem visto alguns medicamentos, né, tanto homeopáticos, que eu tive algumas experiências de diminuição na opacidade do cristalino mesmo, mas mais na cortical e não no núcleo. Eu nunca tive sucesso com um tratamento clínico. Não sei se a opinião é a mesma. É a mesma. Catarata não existe tratamento a não ser a cirurgia, né? Eu já usei também prescrevo ainda, né, colírios fitoterápicos, que no meu caso ajudou bastante vários pacientes, que para mim eles retardam a progressão, né? Ou seja, vai progredindo mais devagarinho. E às vezes, dependendo da idade do paciente, é o que ele precisa. Passar por essa vida sem precisar de uma cirurgia, melhor ainda. Mas o tratamento é a cirurgia, não tem outra solução, né? Tem que ter, removido o cristalino e colocado uma lente intraocular, substituindo como se fosse uma prótese. Não, sem contar que, pelo que eu estou entendendo, a cirurgia melhora muito a qualidade de vida do cão, né? Melhora. E não só do pet em si, mas também do tutor, né? Porque imagina que ruim você vê que seu pet não está enxergando direito, essa sensação ruim do olho mais esbranquiçado, batendo nas coisas. Eu acho que é ruim para todos os lados, né? A gente entender o lado do pet e tem também o lado do tutor, né? De viver essa angústia, né? Eu imagino que nem o doutor falou, sai da cirurgia já em seguida poder enxergar de novo, isso é muito uma bênção mesmo, né? Tem que fazer a cirurgia. Eu tenho um caso que eu gosto de contar, que o paciente, né, a cachorrinha, ela gostava de assistir o desenho do Pica-Pau.
Ela assistia o desenho do Pica-Pau. E aí ela teve catarata. E ela parou de assistir televisão. A cachorra assistia o desenho do Pica-Pau. Tenho isso gravado aqui. Depois a gente põe aí. E aí ela foi lá fazer a cirurgia e voltou pra casa e assistiu o desenho do Pica-Pau. Ai, A coisa mais fofa do mundo, meu. Coisa mais delícia. Não, vai. Finalizar com uma história dessa é com coisa mais certeza. linda. Que legal. Ai, gente. que... Muito Aprendemos bom. muito com você, viu, doutor? Imagina, aqui, olha, é um prazer nem sentir passar. Eu aqui, também, se aqui. precisar. Vamos voltar pra gente falar mais? Vamos, a gente fica falando de oftalmologia que é uma Direto. delícia. E vamos falar bem assim, direitinho, com calma, numa linguagem que você, tutor, consiga, né, entender, porque você precisa entender, não é a gente só ficar falando, nem que a gente desenha, a gente Sim. mostra casos aqui na... Vamos? Vamos, vai ser Vamos. bem legal. Fechou. Obrigado, Muito viu? obrigada, viu? Obrigada, por você ter vindo. Catherine. Obrigada, Tava com saudade gente. de gravar com você. É, Essas minhas irmãs são fogo, elas me abandonam, viu? Não, estamos aqui, Tá ó. aí, firme e História de forte? patinhas. História isso de aí. patinhas. E Vamos fazer obrigada, nosso viu? brinde final. Adoro você. Muito obrigada, aprendemos muito. Beijo, tchau, gente. obrigada, Até o tchau, próximo. tchau. Até mais.